fazer, ó Pai. Se tu, Senhor, quiser curar, cura, Deus. Se tu quiser libertar, liberta. Se tiver que batismo, Senhor, batiza, renova, Pai. Mas que ninguém saia daqui, Senhor, com as mãos vazias. Que ninguém saia daqui, Senhor, da forma como entrou, papai. Seja conosco, Senhor, nesse texto, Deus. Segundo Reis 4:1, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, o que servia, morreu. O Senhor sabe como ele o temia, o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravo. O que posso fazer para te ajudar? Perguntou Eliseu, o profeta. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: tome emprestados muitas vasilhas, e seus amigos e vizinhos, quantas você conseguir. Depois entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite, racolte, cássio e lamás, que você tem e separa quando estiver bem cheias. A viúva seguiu as orientações que Eliseu lhe passou. Seus filhos traziam as vasilhas e ela enchia. E logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais e mais vasilhas, diga ela aos seus filhos, até que um dos filhos lhe disse: acabaram as vasilhas. No versículo 7, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Certamente já ouvimos essa palavra. Certamente você já deve ter ouvido várias e várias versões dessa palavra. Só que essa palavra veio no meu coração quando o Senhor... Eu vivi uma experiência, eu preciso contar essa experiência para vocês, é rápido. É uma palavra curta, mas eu tenho certeza que vai impactar os nossos corações. O Senhor falava para mim sobre obediência. E parece uma coisa simples, mas na verdade não é. Certa vez, aqui em Portugal mesmo, agora, há pouco tempo atrás, eu fui buscar uma encomenda com uma amiga e ela estava dirigindo. Coloquei o endereço no GPS e estávamos indo, só que o GPS mandava para a direita, ela ia para a esquerda. O GPS falava, siga em frente, ela entrava antes. E até que aquilo, o Espírito Santo me fez refletir sobre o que a gente estava fazendo. Nós colocamos o GPS, mas estávamos sendo guiados pela nossa vontade. E demoramos para chegar no lugar. E ela até, mas como pode? A rua está interditada, e dá volta, enfim. Chegamos no local, levamos uns 15 minutos na ida, pegamos a encomenda. E na volta, eu falei, vamos seguir o GPS? Fomos pelo GPS. Nós estávamos a 5 minutos da casa dela. Na ida levamos 15. E aí na hora eu lembrei que um dia, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu dirigindo em São Paulo, no Brasil. Meu pai é motorista há muitos anos. Falei pro meu pai assim, pai, e quando eu falo esse testemunho, eu falo, não à toa é o meu pai. Meu pai terrestre, mas nesse momento vai representar o nosso Pai Celestial. Eu falei assim, pai, eu ponho no Waze, mas ele faz eu ficar dando volta. Eu ponho no Waze para ir em tal lugar, ele faz eu ficar perdendo tempo. Aí meu pai falou assim, não, o problema não é o Waze, o problema é você. Você que não segue o GPS como ele manda. Aí eu falei, lógico que eu não sigo. Ele manda eu para lá, manda eu para cá, manda eu para lá, eu para cá. Ele falou assim, então,
tudo vai por você. Aí eu falei, pai, ele falou, para de ser cabeça dura, segue o Waze. E daquele dia, isso já tem alguns anos, daquele dia em diante eu comecei a entender para que serviu o Waze, que de fato é uma ferramenta muito boa. Se não fosse ele, a gente não dava aqui na Europa quando chegar. Enfim, né? Tudo muda, vai para uma cidade, né? E eu falei assim, não é que ele tá certo? E nesse dia, aqui em Portugal, com essa minha amiga, quando ela se perdeu e a gente estava tão próximo, né, da casa dela, o Espírito Santo falou para mim, sabe por que as pessoas se perdem? Porque elas não obedecem. Sabe por que as pessoas não chegam ao destino? Eu não sei, mas Deus vai falar com alguém aqui que meu coração talvez não saia pela boca. Sabe por que as pessoas não chegam ao destino logo? Porque elas querem seguir a rota delas. Racou, tem o Espírito Santo de Deus está aqui. E eu creio que nessa noite Deus vai mudar rota neste lugar. Nessa noite o Espírito Santo de Deus trouxe pessoas aqui para mudar rotas, destinos. O Senhor já traçou o seu destino. O Senhor já traçou a sua rota. Mas você tem teimado fazer da sua forma. Deus! Eita, papai! Para de querer fazer da sua maneira. Para de querer fazer do seu jeito. O Senhor tem o menor tempo para você. O Senhor sabe aonde Ele vai mudar a tua rota. Eita, Deus maravilhoso. E para testificar, eu falei que a palavra batia e depois vai passar para a igreja. Ontem, o Ari falou para mim, você não precisa fazer isso. Você pode ir direto à fonte. E eu falei para ele, não, amor, eu tenho que passar por esse processo. Ele falou, mas você já superou isso lá atrás? Eu falei, amor, Deus está mandando passar o processo. Oh, Deus, não pule processo. Não queira fazer de seu jeito. E eu falei, assim, amor, mas você estudou muito. Eu falei, não tem problema, amor. O Senhor está mandando eu começar assim. Ele falou, mas você, a gente tem um que gente é forte, isso aconteceu ontem. Ele falou assim pra mim, amor, liga pra pessoa que vai te levar onde você quer. Eu falei, amor, Deus mandou eu fazer daqui pra lá, até chegar lá. Deus não mandou, eu tenho o telefone da pessoa que pode me levar onde eu quero. Deus não mandou eu ligar pra pessoa. Amor, se eu ligar pra ela, ela vai me levar onde eu quero. Só que vai acontecer alguma situação que eu vou ter que voltar e retroceder aqui atrás. Eu não posso fazer isso. E ele falou, você tem certeza do que você está falando? A gente mexe com dinheiro, né? A gente vai perder dinheiro. Eu falei, amor, a gente não vai perder. O que a gente vai ganhar nesse processo vai fortalecer o que Deus vai dar lá na frente. Eu não sei com quem Deus está falando, mas o Senhor está falando de rota. O Senhor está falando de processo. O Espírito Santo de Deus está aqui. E aqui eu não falo de qualquer mulher. A Bíblia não cita o nome dela. A Bíblia não fala o nome dela. Mas quando o Senhor, a palavra do Senhor me diz aqui, a viúva dos membros do grupo dos profetas de Eliseu, para mim era uma mulher cristã. O marido dela fazia parte dos profetas de Eliseu. Eu não estou falando de qualquer mulher. Eu estou falando de uma mulher que tinha fé. Uma mulher que viu o marido dela temer o profeta e temer o Senhor. Eu estou falando de uma mulher que sabia aonde ela ia recorrer. Ela não recorreu a cigano, ou ela foi direto ao profeta. Ela sabia onde ela ia clamar. Só que é uma mulher viúva. Quem já passou pela viuvez aqui? Glória a Deus. Fiquei viúva com 23 anos de idade. A viúva é a deixada. A viúva é esquecida. A viúva é aquela que ninguém mais aposta nela. A viúva é aquela que as pessoas vão olhar e não vão dar nada. Imagina que você vai conseguir criar essa criança. Pelo amor de Deus, você não é ninguém sem ele. Ele era o provedor, ele era tudo. Só que as pessoas não sabiam que ele não era tudo. Tudo era o Deus que eu servia.
pessoas não sabiam que eu não era desprovida, desprotegida. A sociedade pode colocar a viúva dessa forma, mas uma viúva que teme ao Senhor, uma viúva que sabe o que ela busca, uma viúva que fecha a porta do quarto, sabe com quem ela fala. Essa viúva não está deixada, essa viúva não está desprotegida. Faz 17 anos que eu fiquei viúva e eu não sabia por que eu passava por aquele processo, mas hoje eu sei, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, porque exatamente como essa viúva aqui, que sabia onde ela ia recorrer, essa viúva que foi ao profeta. E uma coisa que me chama muita atenção, quando o Senhor falou para mim sobre obediência, e eu fui buscar o significado. O significado é um substantivo de ação. Ação é o que você faz, ação é o que eu estou fazendo. Eu estou me movendo para lá e para cá, estou fazendo uma ação. Ação que eu estou fazendo de falar é um verbo de ação. Obediência. Obediência quer dizer algo que você tem que fazer. É algo que não acontece sozinho. E por ser um verbo de ação, ele quer dizer assim, eu vou ler para vocês. É a ação de quem a faz, de quem obedece, de quem é dócil, de quem se submete, de quem se sujeita ao outro. Uma pessoa que segue e que cumpre a ordem de alguém. Será que nós somos obedientes? Será que nós temos entrado neste lugar de se submeter, de saber a hora de ouvir? E quando Deus fala para nós retroceder, quando Deus fala para a gente avançar, quando o Senhor fala como Ele estava falando, não pare os processos, vai nos processos. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos a dar um passo e esperar? Eu tenho ouvido muito, tenho falado muito na empresa que eu trabalho. Se a nuvem for, nós iremos. Se a nuvem parar, nós pararemos. E se Deus manda a gente retroceder? Quantos no Brasil chega aqui e acha que está voltando para trás? Quantas pessoas quando chega no Brasil aqui e falam, meu Deus, eu tinha tudo lá, larguei tudo. Eu sou uma dessas. Vim aqui, não tenho nenhum lençol para me cobrir, não tenho como para tomar água. Mas quando você entende o processo, quando você entende que você não está voltando para trás não, Deus está te levando num lugar para que você crie experiência com Ele, para que você entre no quarto com Ele, feche a porta, para que Ele possa te levar a um lugar onde você vai criar experiência para falar lá na frente. Eu vim aqui porque eu tenho um propósito de salvar nações. Eu vim aqui porque eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim aqui porque a nuvem me trouxe até esse lugar. E eu vou permanecer aqui enquanto a nuvem permanecer aqui. Se daqui o Senhor me mandar para outro país, eu irei. Se o Senhor me mandar de volta, nós voltaremos. Para onde o Senhor nos mandar, nós iremos. Isso é andar debaixo da nuvem. E aí, falando de nuvem, de dia, ela não deixava o povo se aquecer, ela não deixava o povo morrer com o calor do deserto, mas de noite o Senhor mandava uma coluna de fogo. Esse é o Deus que a gente serve. E quando a gente entra, quando a gente se submete, como o próprio dicionário diz, que é aquele que obedece à ordem de alguém. E esse alguém que eu estou falando aqui é o grande eu sou. Jeová Rafa é seu nome. Yeshua HaMashiach é Ele. Não há outro. Não há outro. E aqui eu quero falar uma coisa. Por ser viúva, ela já tinha perdido tudo. Ou quase tudo. Por ser viúva, quando aquele credor bateu na porta dela e falou assim, vou levar os seus filhos. Gente, é muito sério isso. É muito sério. É você já ter perdido aquele que te sustentava, aquele que te dava amparo. O que o homem tem que fazer, que é proteger. E aí, para ficar ainda pior, o credor vai levar os seus filhos. É quando tudo está ruim. Ai, Jesus!
pior. É nesse dia, é nesse momento que o Senhor quer saber a quem você vai recorrer. Será que você vai recorrer à sua best friend? Você vai ligar para sua amiga e você vai falar assim: amiga, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tipo, só falando que não tem. Porque a gente tem um péssimo hábito de só olhar porque a gente não tem. A gente esquece o que a gente tem. A gente esquece. Esses dias eu ouvi isso de uma pastora, que ela queria muito dar um sapato pro filho dela e era muito caro na época. O filho falou assim: mãe, eu tenho 2 pés. Eu já estou feliz porque eu tenho 2 pés. Tipo, ela se preocupando. Ela por não querer que o filho passasse vergonha. Será que a hora que a gente for mais grato e olhar exatamente para o que o maná que o Senhor está mandando? Porque eu tenho certeza que não cabe uma nuvem sobre nós de Deus que vai deixar de prover o maná. Nunca, nunca. Nesse tempo de viuvez que eu fiquei, foram mais de 10 anos. 10 anos. E até hoje, casada com a Ari, o Senhor nos sustenta. Porque a nuvem que foi colocada, ela não sai. A nuvem que Deus colocou sobre a sua vida, é para você que eu estou falando. A moça que cantou. A nuvem que Deus colocou sobre a sua vida, pode o inimigo tentar tirar, pode o inimigo tentar trazer sentimento de desista, larga, não é para você, vai embora, larga tudo, eu não vou conseguir, eu não vou chegar em lugar nenhum, é muito pesado, meu fardo é muito pesado, eu não aguento. Pode o inimigo tentar falar o que for, pode o inimigo tentar usar aqueles mais próximos para te deixar chateada, triste. O Senhor fala que a nuvem que Ele colocou sobre você, mulher, Ele não retirou, Ele não esqueceu tudo que Ele te prometeu. Ele não foi um homem que consagrou a sua voz vem do alto. Aleluia. Não desista, não abra a mão, não tem prazeres nessa terra, não tem prazeres nesse mundo que vale mais do que ficar debaixo dessa nuvem. Aleluia. Não há lugar melhor do que estar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, Tu és maravilhoso, Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Algo que me chama muita atenção, quando o profeta diz para ela assim: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Lembra que eu falei do nosso péssimo hábito de desobediência, de não saber seguir o GPS, de olhar para o que não tem? Ela fala assim: eu não tenho nada. Mas é tão interessante a palavra de Deus que quando a gente mergulha na palavra de Deus, depois que ela fala assim: não tenho nada, tem uma vírgula. A vírgula a gente lembra que a pessoa para e respira, lembra? A vírgula você para e respira. Então isso traz pra mim tipo: eu não tenho nada. Devia eu, se fosse eu indo falar com o profeta, ia estar gritando, sanguínea, do jeito que eu sou: me ajuda, meu marido te servia e ele deixou dívidas e vão levar os meus filhos. Tudo que eu tenho na minha vida é meus filhos. Ou eu só tenho os meus filhos. E o profeta fala assim: o que eu posso fazer por você? E ela fala assim, para o profeta ajudá-la: e o que você tem? Eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Exceto uma vasilha de azeite. Sabe o que é essa vasilha de azeite? É tudo que você tem. É tudo que você tem. É tudo que você tem. Porque Jesus só precisa do que você já tem.
que a gente muitas vezes fica olhando para um pouquinho e esquece que servimos um Deus tão grandioso. O grande eu sou, o Deus que fez aquele povo atravessar o mar vermelho. Gente, vocês conseguem imaginar o mar vermelho? Atravessar o mar, a gente chegar aqui nas praias, aquela água toda abrir. Vocês já pararam para pensar num milagre tão grandioso? Eu queria imaginar eu andar com aquela cortina de água do meu lado direito, a cortina de água do lado esquerdo, e todo o Egito passar, todo o povo do Egito que estava lá do Egito passar, todo o povo de Israel. E aí o povo termina de passar, o mar se fecha, mata todos os egípcios que ficaram para trás. Não, eu acredito que há dias que na nossa santa ignorância, no meio da nossa tribulação, a gente fala: eu não tenho nada. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu nada posso fazer. Mas de fato, nós nada podemos fazer. Mas aquele que nos enviou, aquele que nos escolheu, aquele que no Salmo 139, temos uma grávida aqui. O Senhor já sabe toda a história desse neném. O Senhor já formou esse neném. Salmo 139 diz que antes que fôssemos formados, quando ainda estávamos na entranha das nossas mães, Ele já nos conhecia. Será que a gente lembra disso todo dia? Será que a gente lembra disso quando o azeite na botija está ali acabando? Quando o azeite está lá assim: eu estou tão fraca para orar, eu não tenho força para orar. Eu de verdade hoje eu falei assim: mas que palavra que eu vou levar? Como pode, Deus? Eu não consigo fazer o esboço não vai. Mas o Espírito Santo falou assim: leia, porque sou eu que multiplico o azeite, sou eu que trago as vasilhas que eu vou derrubar, vou multiplicar. Uma coisa que eu achei bem interessante, que quando ele fala: vá e pega com os vizinhos, pega com os amigos, eu tenho certeza que essas pessoas que ela pediu a vasilha foram as pessoas que menos acreditavam nela. Foram as pessoas que certamente em algum momento disse: você não vai conseguir. Foram as pessoas que certamente em algum momento falou: o marido morreu, essa aí vai morrer de fome. O marido morreu, como que ela vai criar esses filhos? Como que ela vai conseguir criar essas crianças? Uma mulher sozinha com 2, 3, 4, 5 filhos? Com um já é difícil. Imagina com mais sem um homem para trazer o alimento para dentro de casa. Mas foram exatamente as pessoas que viram ela no dia da vergonha, que viram ela depois no dia da dupla honra. Foram exatamente as pessoas, não foram outras. Olha como é forte isso. Aonde que Deus nos leva, aonde que o Senhor permite que o nome dele seja exaltado. Exatamente as pessoas que expressaram as vasilhas, as pessoas que deram as vasilhas, para que o azeite, sabe, as pessoas certamente falavam: para que ela quer tanta vasilha, né? O que ela vai fazer com essas vasilhas? E eu falo uma coisa aqui, que quando o Senhor fala assim para ela, quando o profeta Eliseu diz assim: vá para sua casa com os teus, feche a porta, derrame o azeite e vá separando. E aqui a palavra de Deus na minha tradução, eu não sei se é que está aparecendo aqui no telão para vocês, algo que me chama muita atenção no versículo 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Quando ela seguiu as instruções de Eliseu, ela se submeteu, ela obedeceu o que Eliseu falou. E isso comprova para mim que quando a gente está em obediência, quando a gente está debaixo daquilo que a gente tem como um Deus, o nosso Pai, aquele que nos guia, você tem até
diante dele. Nós passamos por um tempo agora atrás que eu queria mudar, porque nós morávamos no estúdio. E isso foi um marco muito forte para mim, porque nesse estúdio eu era chamada a atenção pelas orações. Eu não conseguia mais orar por causa do barulho, por causa das lives e por inúmeras outras coisas. E eu falava assim pra ele: eu não consigo buscar Deus mais aqui, eu não tenho liberdade. E se eu fico assim, eu vou ficando amuada. Se eu não tiver um momento de falar com Deus, eu vou ficando murcha. E eu falando pra ele: eu quero um lugar, eu preciso de um lugar. E ele: calma, calma, Deus vai prover, Deus vai prover. E um dia de verdade Deus proveu. Eu entrei num apartamento e eu pedi pra Deus exatamente que fosse de um tamanho que eu pudesse cuidar, mas sem ficar bitolada com a limpeza, algo que tomasse o tempo que eu tenho para ter o tempo da palavra. E o Senhor me trouxe um apartamento desse tamanho, que para mim é excelente. E quando eu entrei naquele lugar, Deus falou para mim: toma posse. Tinha o forno que eu queria, as bocas de fogão que eu queria, tudo que eu pedi para Deus tinha. Aquele negócio de aquecer toalha, coisas que aqui na Europa é muito importante. O piso era do jeito que eu tinha pedido, o banheiro era do jeito que eu tinha pedido, a cama era do jeito que eu tinha pedido, porque ele é um homem grande. E eu falava: Deus vai levar a gente para um lugar que a cama vai ser maior. Você não vai mais dormir com o pé para fora. Até a cama é do tamanho dele. E aí, meu coração ficou assim. E o português, louvado seja Deus, apertou a minha mão, entregou a chave e falou que ia fazer um negócio comigo. E aí eu cheguei em casa e falei assim: Senhor, eu não tenho fiador. E ele me pediu um fiador. Mas eu falei assim: Senhor, eu tenho mais que um fiador. Eu tenho um pai. E eu tenho andado em obediência. Senhor, eu reivindico no mundo espiritual todo esse tempo, Senhor, que eu não perdi. Porque eu não perdi, gente. Eu trabalhava no Brasil muitas horas. Eu era dona de salão. Eu entrava às 9 horas da manhã e saía a hora que Deus desse. Eu trabalhava 12, 14, 16 horas fazendo cabelo. E aqui na Europa tem dia que eu não trabalho nem 2 horas. Eu vou lá na empresa, às vezes cumprir, volto. Assim, tem dias que eu passo dias sem atender. Então eu tenho muito tempo realmente para mergulhar na palavra de Deus. E foi isso que eu fiz em todo o tempo que eu estou aqui. O Senhor, Ele diminuiu minha carga horária de trabalho, não nos deixa faltar nada. E eu fico na palavra. E eu peguei e falei assim: Senhor, o Senhor mudou todo o contexto da minha vida. Hoje eu fico mergulhada nisso aqui. Então eu sou sua filha. O Senhor manda para a direita, eu vou. O Senhor manda para a esquerda, eu vou. É para orar por ciclano, a gente ora. É para a gente orar por Beltrano, a gente... O que o Senhor manda? Então, Senhor, por estar debaixo da sua obediência, eu reivindico aquele apartamento no mundo espiritual. Eu reivindico aquela casa. E o Ari falava para mim: amor, esquece, é quase impossível. Eu falei: o meu coração não mandou esquecer. E o Senhor falou para mim: pode abrir o jejum, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Uma semana depois nós já estávamos lá. Aleluia! Uma semana depois nós já estávamos lá. Então eu posso dizer que quando a gente anda em obediência, quando a gente decide ouvir a voz, em detalhe, eu falava para Deus, eu falava assim: Senhor, tu não me enganou, porque eu saí de lá, eu saí do apartamento, o Senhor, eu abri a palavra de Deus, estava lá Salmo 55, versículo 22, e nesse salmo diz exatamente assim: aquele que é justo, o Senhor não desampara. E algo que eu quero deixar aqui, para a reflexão de todo mundo, é que do nada que essa mulher tinha, Deus fez tudo. Do nada, de um azeite tão pouquinho, de um azeite que para ela era tão pouco, o Senhor fez tudo, o Senhor multiplicou. Então eu quero deixar uma reflexão para todos nós, que é o dom que você tem, que Deus vai multiplicar. É aquele azeite na sua botija que às vezes já está baixinho, aquela lamparina que não está nem mais acendendo. Sabe quando a lamparina está lá assim, ó, pronta para se apagar?
transbordou o azeite na minha botija, no dia mais improvável, eu não vou contar esse testemunho aqui, mas foi no dia exatamente quando eu carregava meu filho morto nos meus braços, num dia que ninguém poderia acreditar. Há 3 anos atrás, a minha botija transbordou. E hoje, vocês são as vasilhas que Deus trouxe aqui. Eu quero que vocês saiam daqui com a botija cheia, com a botija transbordando. E outra coisa, não pensa que esse azeite é para vocês. Esse azeite é para aquela pessoa que está na sua casa, aquela pessoa do seu serviço. Esse azeite é para você dizer, vai dar certo. Eu conheço um Deus que pode mudar essa situação. Esse azeite é para quando aquela pessoa for lá, às vezes fazer um exame, achar que está com uma doença terminal, você fala assim, vai dar tudo certo. Porque eu conheço um Deus que cura, que transborda na vida da pessoa. Um Deus que faz o braço crescer se tiver que crescer. Um Deus que devolve vida se tiver que devolver vida. No meu caso, a vida foi para mim, porque a vida dele já estava na glória. A vida dele já era eterna. O meu filho não precisava mais da vida nessa terra. A vida dele nessa terra, ele já tinha feito o plano que Deus tinha traçado para ele. Foi pouco aos meus olhos, mas aos olhos de Deus foi o suficiente. Então, eu falando da botija, hoje o Senhor me levou uma cliente. Vou terminar, pastor. O Senhor me levou uma cliente no salão. E ela me achou no Facebook, foi lá fazer o cabelo e tal. E ela falou que nem que fosse a última coisa, ela precisava fazer o cabelo dela. E ela tinha que fazer, que era uma mudança da fase da vida dela e tal. E o Senhor falava assim pra mim o que estava acontecendo. Eu não vou abrir porque é a intimidade da vida dela. O Senhor foi falando pra mim. E eu senti uma coisa muito boa nela também. E ela pegou e falou assim, você sabe por que eu vim fazer o cabelo com você? Eu falei, não. Ela falou assim, porque eu vi as indicações, eu entrei lá, eu gostei dos seus cabelos, mas eu vi que você fala de Deus. E ela falou, eu morava na Irlanda. Eu morei na Irlanda por 5, 6 anos. E fui numa igrejinha achando que era uma igreja católica, porque no Brasil ela era católica. Olha que coisa, gente. Olha o que o nosso Deus tem feito para salvar vidas. Ela falou que foi meses nessa igreja, até que ela descobriu que era uma igreja batista. Era uma igreja protestante. E ela falava assim, por isso que eu achava interessante aquelas músicas, eu achava interessante o jeito daquele homem se vestir, mas eu não conhecia, porque eu só ouvia falar mal de crente. Se ela soubesse que era crente, talvez ela não fosse. Mas foi perguntando. Eu falei, sério? E você gostou? Ela falou, eu gostei muito. Tanto que eu falei pro meu marido que eu não vou mais deixar de ir em igreja protestante, porque, nossa, agora eu sei. Aí ela falou assim, agora eu sei por que o dia que eu vim aqui fazer a avaliação, e quando eu fui embora, eu falei pra minha mãe, você viu a paz que aquela cabeleireira tem? Nossa, mãe, você viu a atenção que ela me deu? Aí ela falou assim, então você frequenta essas igrejas? Eu falei, sim, eu sou protestante, eu sou evangélica há muitos anos. Aí ela falou assim, aqui em Leiria, eu tô indo em tal lugar, né? Ela falou da igreja batista que ela tá indo aqui. Aí ela pegou e falou assim, sabe uma coisa que me aconteceu há uns 20 dias atrás? Eu nunca tinha vivido isso. Ela estava na igreja, estava tocando um louvor. E ela falou, eu senti uma coisa tão estranha dentro de mim, eu senti uma paz tão grande, mas eu me deu tanta vontade de chorar, que quando eu vi, eu já estava assim, mergulhada em lágrimas, chorando, e eu nem sabia de onde vinha aquele choro, eu nem sabia de onde vinha aquela sensação, e agora eu estou conversando com você, eu estou sentindo a mesma coisa. Aí eu falei, você sabe o que é isso? Você tá... Aí na hora o Espírito Santo falou para mim, multiplica o azeite na botija dela. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, multiplica o azeite na vida dela.
Ela veio aqui por um propósito. Ela veio aqui porque eu quero terminar o plano que eu já comecei na vida dela lá na Irlanda. Alguém plantou lá. Gente, ela estava passando a rua e entrou na igreja. Alguém plantou lá. Mas agora você vai continuar semeando na vida dela. E aí ela pegou e falou assim: eu estou sentindo a mesma coisa. Eu falei: sabe o que é isso que você está sentindo? É o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você quiser sentir isso, sabe o que você vai fazer? Exatamente o que está aqui. Entra no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Aleluia! A música que ela cantou. Olha só, foi a música. Toda vez, Jéssica, não, eu falei para minha cliente, Fabi, toda vez que você quiser sentir isso, entra no seu quarto, feche a porta, fala com Deus, que você vai voltar a sentir isso. Ele está lá te esperando. Então, todas as vezes que a gente quiser que a nossa botija transborde, é só a gente entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. O Senhor abençoe grandemente. Amém. Foi bênção. Glória a Deus. Foi bênção, foi bênção. Em nome do Senhor Jesus, né? Nós ouvimos da palavra e fomos alimentados pela palavra, né? Fomos alimentados pela palavra. E a palavra cura, a palavra restaura, a palavra liberta.